Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. E é uma continuidade do programa de domingo passado, onde nós discutimos a questão da reforma da Previdência. É o lançamento da Frente Paulista em defesa da Previdência Pública, da Previdência Social. Nós não queremos que a Previdência saia da Constituição como o governo está propondo. Nem queremos que vá para os bancos como o governo está propondo. Vejam a continuidade da nossa discussão dos nossos líderes contra a reforma da Previdência. Venha conosco. A mobilização, ela é necessária, foi falado aqui muito em mobilização, foi falado muito aqui em se eximir de eventuais rusgas, né, de eventuais vaidades, o que é muito importante. E o principal fator, que foi o que o nosso colega falou, aqui nós estamos fazendo discurso para pessoas que já são conhecidas, sabem dos problemas, sabem como devem trabalhar e como devem lutar. Nós temos que nos unir efetivamente para combater a propaganda institucional do governo, para combater tudo aquilo que a mídia fala mal dos servidores públicos e também dos trabalhadores, e explicar a todos por que sermos totalmente contrário à reforma da Previdência. E eu ouvi aqui de se apresentar medidas em relação à PEC 6, eu já sou favorável, eu acredito que a maioria aqui deve ser favorável ao repúdio total à PEC 6, como nós repudiamos as outras propostas que antecederam no governo golpista, que já foi falado pelo nosso companheiro aqui. Então, para concluir, nós precisamos sair do discurso para a ação, transformar a nossa unidade, o nosso respeito mútuo, em uma força capaz de, mais uma vez, paralisar uma reforma de um governo que não está à deriva, ele é incompetente. Mas se nós não soubermos trabalhar com as fraquezas desse governo, nós seremos derrubados mais uma vez, porque no final das contas, sempre o capitalismo é que vence o trabalhador e o servidor público. Um abraço a todos. Meu nome é Marcelo, eu estou aqui representando o deputado Ivan Valente, do PSOL, que já teve que ir para Brasília, não pôde vir aqui hoje. E a gente fez questão de se manifestar aqui, que antes de mais nada, diante de uma situação tão grave como essa que a gente está vivendo, é importante que ninguém se furte a se posicionar. Mas a gente faz questão de se posicionar nesse fórum, que é uma brilhante iniciativa para a gente ajudar a construir respostas para enfrentar esse ataque aos direitos, a esse processo que está rasgando a Constituição Federal, que está acabando que quer acabar com a Seguridade Social e quer destruir o futuro dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não é pouca coisa que está em jogo, porque nós temos do outro lado uma grande unidade das classes dominantes, da mídia, do executivo, do judiciário, do legislativo, na sua maioria, não é fácil enfrentar. E, como já foi dito aqui, há muita manipulação. Os estudos que já estão se revelando nesse momento, eles mostram que daquele tal de 1 trilhão que eles querem deixar de gastar, entre aspas, 900 bilhões, 90% vão sair do que vão retirar dos mais pobres. É isso. Não tem combate a privilégio, coisa nenhuma. Sem povo na rua, nós não temos chance com nenhuma emenda, com nada. Ou a gente tem mobilização, a gente vai para a rua e derrotamos esse projeto, ou nós estamos afadados a ser vencidos. Nós estamos aqui nos manifestando por escrito também. Nós vamos fazer esse pronunciamento lá na Câmara, divulgando que foi criada hoje aqui a Frente Paulista em Defesa da Previdência Social, e nosso mandato está absolutamente à disposição dessa luta. Contem conosco. Muito obrigado. A proposta do governo Bolsonaro, na verdade, é ainda mais perversa do que a proposta do governo Temer, né? Na verdade, o governo busca uma forma de aumentar o fluxo de recursos para os
banqueiros, industriais, grandes comerciantes para o agronegócio. E nada para nós. Né? Quer dizer, e vai pegar esse dinheiro da onde? Vai pegar esse dinheiro do lugar aonde chegam os recursos para a Seguridade Social brasileira. Ou seja, isso será feito às custas não só dos direitos das pessoas, mas também das nossas vidas. Né? Quer dizer, o ideal para o governo é que o trabalhador brasileiro morra antes de aposentar ou logo depois que se aposente. Né? Porque não só tem um aumento da idade mínima para se aposentar, mas também tem uma cláusula que diz que essa idade mínima ela pode mudar de acordo com o crescimento, com o aumento da longevidade do povo. Ou seja, você vai ficar correndo atrás e vai sempre perder. Não é? A nossa expectativa de vida em muitos lugares é menor de 65 anos ou um pouco mais do que isso. Então, as pessoas vão morrer e não vão ter condição de desfrutar a aposentadoria. Na verdade, o projeto que está sendo colocado como reforma da Previdência, ele está calcado no mesmo pilar que todos os projetos desse governo, ou seja, de mentir para o povo, repetir essa mentira até que o povo acredite nela. Não é? Eu queria só concluir, então, dizendo que tenho grande esperança que a gente consiga barrar essa reforma, porque nós já fizemos isso na primeira reforma da Previdência do Temer, nós já conseguimos barrar. E queria dizer também o seguinte, que não dá para fazer isso, como já foi dito aqui, sem levar o povo para a rua, não é? E eu acho que é nossa responsabilidade política também participar da construção da possibilidade de uma greve geral, que é um instrumento legítimo do trabalhador e que é um instrumento de pressão fundamental para que as elites que estão lá no governo possam mudar a sua posição. Esse mês é o mês de março, mês internacional de mulheres, e milhares de mulheres tiveram as ruas em defesa da Previdência. E é importante que a sociedade e as mulheres estejam juntos, enfrentar esse governo, que é um governo que vem desafiando o trabalhador e as trabalhadoras, principalmente. Esse é um governo que não teme o trabalhador, não teme a mulher, não teme o idoso, não teme ninguém. Ele afronta. Se teve um aumento de salário, ele reduziu o salário mínimo do trabalhador, para esmagar cada vez mais e para afrontar a nós, trabalhadores e trabalhadoras. Então, a Confederação das Mulheres já vem lutando em defesa da Previdência. E esse mês de março eu convido a todos e a todas a estarem conosco no dia 29 de março, em frente à Previdência Social, na Santa Efigênia, para um ato que a gente vai fazer uma grande caminhada em defesa da Previdência. Esse momento é um momento de unidade, não é um momento de olhar as diferenças, é um momento da gente estar com autonomia, com coragem de enfrentar o que estamos enfrentando hoje com esse governo. Eu sou também da opinião que nós temos que parar de ficar conversando aqui entre nós e que tenhamos a atitude de levar todo aquele conhecimento que nós temos diretamente para a sociedade. É muito fácil nós conversarmos entre nós. Nós temos que realmente atingir a sociedade. O movimento Acorda a Sociedade vem para isso. Nós precisamos acordá-los, levar até eles realmente esse nefasto plano que está sendo apresentado pelo governo Bolsonaro. Eu não acredito numa reforma e nem acredito nesse novo nome dado como Nova Previdência. Para mim é um desmanche da Seguridade Social, que é muito mais sério que simplesmente da Previdência. Que realmente nós possamos sair daqui melhores e possamos sair daqui comprometidos em levar à sociedade essas maldades que estão sendo perpetradas por esse plano, como já foram através da reforma trabalhista. Que a gente não permita e possamos estar em unidade, trabalhadores públicos e privados, e não deixar passar esta oportunidade de nos unir, estarmos em unidade para que possamos lutar contra este desmanche da Previdência. Obrigado. A Frente Paulista em Defesa da Previdência é muito importante para que a gente possa repetir o que ocorreu em 2017. Muitos de nós estivemos presentes em Brasília em alguns dos eventos que acabaram fazendo com que o governo voltasse atrás e não colocasse em votação a reforma da Previdência à época. Eu acho que nós temos força, sim, e condições de mobilizar
a ponto de eles recuarem. Nós temos condição, sim. Eu sou otimista com relação a isso. Nós enfrentamos bombas lá, ou não, a Rita está aqui, tem muitos. Nós enfrentamos bombas, enfrentamos toda uma força. É claro que agora o governo é mais truculento, o jogo é bem mais pesado, mas nós, enquanto servidores, temos condições de convencer ao cidadão do prejuízo que ele vai ter e o futuro dos seus filhos e netos, que está prejudicado desde já, se essa reforma passar. Nós temos que ser claros com relação a isso. É o caos, não há mais nada fora disso. Terra arrasada. Nós temos que o discurso tem que ser esse, e eu confio que nós seremos vitoriosos, como em 17. É isso aí. Eu entendo que, para a gente poder mobilizar dessa forma, do mesmo jeito que a gente está criando hoje aqui a Frente Paulista de Defesa da Previdência, a gente pode criar frentes regionalizadas pelo interior, pelo litoral. Eu, por exemplo, sou do litoral, caso seja aprovada a proposta, já me disponho a conversar com companheiros lá na região para a gente fazer movimento semelhante, fazer um fórum, fazer um ciclo de debates, fazer ato regionalizado, para a gente poder ter um ato unificado grande, pela criação de frentes regionalizadas e na denúncia do caráter de privilégio do capital, como já foi colocado aqui também anteriormente. Então é isso, companheiros, em defesa da nossa Previdência, não essa reforma do governo fascista que aí está. Obrigado. Nós, trabalhadores do INSS, há algum tempo, nós já temos visto a reforma por dentro da Previdência. Essa reforma, ela vem de vias administrativas. E há algum tempo, principalmente do ano passado para cá, ela vem destruindo o INSS por dentro. Com mudanças de IN, de instruções normativas, com mudanças de cálculos, com coisas que você consegue mudar por dentro da estrutura, que prejudica o trabalhador que precisa do RGPS, sem necessariamente mexer com PEC ou mesmo com lei. Eles simplesmente, por dentro de instruções, de OIs e de outras, restringem o acesso do trabalhador ao INSS. Até para o povo entender que as coisas estão acontecendo por dentro, já veio com esse bônus para o médico perito, que hoje os médicos peritos já têm mais de um ano que estão caçando aposentadorias por invalidez e benefícios de auxílio-doença. Tem pessoas que estão fora do mercado de trabalho há 20, há 30 anos aposentado por invalidez, que estão recebendo alta. Como que nós vamos colocar essas pessoas de volta no mercado de trabalho? Isso é impensável, né? E agora estão vindo com um bônus para nós, para os administrativos, para tentar dar conta desse passivo no valor de R$ 57,00 para o benefício pós-jornada de trabalho. Eu queria deixar aqui uma nota e queria pedir para vocês multiplicarem que a reforma ela não é contra o servidor público, ela é contra toda a sociedade. Se a gente multiplicar isso de uma forma efetiva, via mídias sociais, via todos os elementos que a gente dispuser, rua, amigos, família, eu acho que a gente acorda as pessoas para o que está acontecendo. Um outro ponto que eu queria destacar foi o que a doutora Dirce colocou aqui para a gente, as emendas supressivas. Achei muito importante. O Simpadia se coloca à disposição, principalmente quanto à pensão, e tantos outros fatores inconstitucionais que estão na PEC. Né? A PEC ela é cheia de inconstitucionalidade. Isso também a gente tem que divulgar, porque vai ser um prejuízo social absurdo. E desconstitucionalizar, como muita gente tem dito e as pessoas estão querendo, é complicadíssimo. Desconstitucionalizar implica em alterações por medida provisória. E alterando por medida provisória, a gente fica sem elementos para lutar. Uma outra coisa também, eu acho que é a articulação política. Acho que a pressão política é importante nesse momento. Se a gente se articular e fazer um trabalho parlamentar forte, explicando cientificamente, com os estudos, principalmente, a doutora Dirce colocou estudos excelentes no grupo, se a gente colocar isso em pauta e levar para os parlamentares, a gente tem muita chance de reverter esse quadro.
né? E a união, pessoal, a união faz a força. Então, vamos estar sempre junto e vamos tentar reverter essa situação. Eu acredito que a gente consiga reverter. Eu só gostaria de deixar para todos sobre essa questão de mobilização. Eu estava no dia 8 de março, na Paulista, no MASP, e nós estávamos lá em mais de 80 mil mulheres. A mídia, as redes sociais, muitos canais abertos, disseram que tinham 10 mil, 15 mil, 5 mil. Eram mais de 80 mil mulheres na rua. Essas 80 mil mulheres, elas foram para as ruas apenas com WhatsApp e Facebook. Não tem nenhum outro modo, nenhum outro meio de comunicação dessas mulheres estarem nas ruas. Nós somos líderes, nós comandamos é uma palavra feia, nós lideramos pessoas de todas as classes sociais, nós lidamos com mulheres trabalhadoras da base, mulheres trabalhadoras servidoras públicas, mulheres trabalhadoras metalúrgicas, transportes e muitas outras que estão por aqui. Então, como diz a nossa amiga em relação à Previdência, não é somente os servidores públicos que serão atingidos, serão todas as classes, todas as categorias. Então, eu quero fazer este convite também. Nós estamos junto à Nova Central São Paulo, com a CMB, com a CNTI, com a Uninegro e com outras entidades. Estaremos dia 29 lá na organização, no INSS. Vamos fazer um apitaço, vamos fazer caminhada e nós vamos terminar lá no Teatro Municipal com falas de grandes lideranças e também com as parlamentares que já estamos convidando e estão marcando presença para nós. Então, eu peço que estejam no dia 29 e a comunicação é importante. Vamos trabalhar juntos, unidos e unidas em relação à questão de comunicação. Obrigada. Eu queria fazer uma observação. Nós não estamos diante de um projeto de reforma da Previdência. Nós estamos diante de um projeto de destruição da Previdência Social. É demolição da Previdência Social. Então, a minha proposta, para a gente bombardear essa... eu não queria falar essa palavra, não, essa podridão, tá? Que estão querendo impor à classe trabalhadora brasileira. Não tem nada de benefício. Nós trazemos aqui o nosso apoio incondicional às frentes de defesa da Previdência Social dos estados, tá? E fazer fluir todas as deliberações para a Frente Nacional e o trabalho parlamentar, enfim, para poder juntar esforços dos estados para combater tudo que já foi falado aqui, dessa cruel, não tem outra palavra, é cruel essa reforma da Previdência, como já foi cruel a reforma trabalhista, e essa reforma da Previdência, além de ser uma reforma da Previdência, ela também é uma reforma trabalhista, porque ela traz pontos de maior precarização do direito do trabalho. O aposentado que for trabalhar não vai ter FGTS. Né? O que é isso? Então, eu só vim aqui realmente para ressaltar a coerência dessa iniciativa e dizer que os sinais dos auditores fiscais do Brasil todo estão empenhados. Nós já participamos muito nas reformas passadas, o Sindicato Nacional fica bem pertinho lá, o Carlos Silva participa muito das audiências públicas na Câmara Municipal, na Câmara Federal, no Senado, na Comissão de Direitos Humanos, na Frente Parlamentar Federal. É importante nós conseguirmos assinaturas dos deputados paulistas para a Frente Federal, a Frente de Combate lá. É importante nós fazermos o trabalho parlamentar aqui, para que esses caras adiram a Frente Parlamentar Mista Nacional e, assim, derrubar essas medidas que são extremamente prejudiciais aos nossos trabalhadores. Uma coisa que nós nunca devemos se esquecer é da força que cada um de nós temos. E a força, principalmente, que temos juntos, né? Não é preciso dizer que o agente de segurança penitenciário, que é um servidor público estadual e que está dentro dos servidores nacionais,
e que também foi um servidor que foi à luta na última tentativa da reforma de Previdência. 170 servidores, agentes de segurança penitenciária, precisaram invadir a CCJ da Previdência, porque senão seria aprovado aquele dia. E nós não estávamos lá para defender o nosso lado, estávamos lá para defender o lado do povo brasileiro, porque nós também somos o povo. Não é só o químico, não é o agente de segurança, não é o policial civil, não é só o enfermeiro que está nessa roubada dessa Previdência. Somos todos nós. E todos nós temos pais, temos filhos, temos sobrinhos, temos tios que vão se aposentar com R$400. É inadmissível. Isso não é uma reforma, é um assassinato. É um assassinato de direito, é um assassinato daquilo que foi construído há muitos anos atrás. Tá, pessoal? Então, não duvide da força de vocês. Não duvidem da força dessa mesa. Não duvidem da força do seu sindicato, da sua federação. E, principalmente, os jovens que estão chegando hoje. Eles têm que vir para a luta também, porque eles também vão ser penalizados. Desde 2016, que a gente está no meio de um monte de projetos de lei, emendas constitucionais, todas elas tirando direitos dos cidadãos e favorecendo o sistema financeiro. Esse é o marco comum. Tira direito do cidadão e favorece o sistema financeiro. Uma delas, a Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos, né, que enquanto isso estiver vigente, o país não vai para frente. Ainda que o país lucre muito, o PIB suba nas alturas, nós não podemos investir no social, porque está proibido. Mas não está proibido. A despesa financeira não está congelada. Essa pode aumentar à vontade, está lá. Isso aí, à vontade. Muito bem. Aí tem o nosso colega aí do trabalhista, falando dessa horrível reforma trabalhista, e agora temos a Previdência, né, que, como bem lembrou o professor da Unesp, nós tivemos uma CPI que provou, com números, que ela não é deficitária. Mas o que acontece? Nós aqui da Auditoria Cidadã, eu trouxe alguns, vou deixar ali embaixo os que quiserem pegar, fizemos aqui o gráfico do orçamento, esse aqui está atualizado de 2018, que gastamos, esse é o executado, 1 trilhão com o sistema da dívida em 2018. 1 trilhão. Qual é a economia mesmo que eles querem fazer? Tirando o dinheiro do trabalhador rural, tirando o dinheiro das professoras, aumentando, fazendo com que elas trabalhem até os 72 anos de idade para poder ter o seu trabalho remunerado integral, aquele salário pequenininho de professor. Quanto é que eles querem economizar? É 1 trilhão? Pois nós pagamos isso. O país pagou isso em 2018 no serviço da dívida. O país paga, tem mais de 1 trilhão de dívidas no Banco Central só de remuneração de sobra de caixa de banco. Sabe o que é isso? Diariamente, vai lá, pega o dinheiro da sobra de caixa do banco e paga juros altíssimos diariamente. Isso está travando o país. Não deixa sobrar dinheiro. Por isso que os juros são caros para o consumidor, porque o governo já remunera. Nós temos 1 trilhão e 300 de remuneração de bancos. Enquanto o trabalhador rural vai sofrer, enquanto os professores vão sofrer, enquanto a população, de maneira geral, vai sofrer, quem está lucrando com essa reforma? É só perguntar, quem lucra com isso? Quem que já aumentou o seu lucro só de avisar que vai ter uma reforma da Previdência? Vendendo o seu produto, que é a Previdência privada. Milhões, bilhões, né? Cada vez mais o serviço financeiro lucra e distribui lucro. Então, nós aqui da Auditoria Cidadã estamos juntos aqui no movimento, voltamos a bater na tecla, não é possível titubear diante de um pedido de auditoria para derrubar esse sistema da dívida. Enquanto a gente não fizer isso e não destruir esse sistema todo, né, a gente não vai conseguir nada.
e estamos juntos aqui para tentar impedir esse desmonte da Previdência. Obrigada. Senhores, a nossa responsabilidade é muito grande. Sim, todos nós aqui sabemos quais são os pontos principais, que na realidade é o conteúdo integral dessa PEC. Então, vamos acordar a sociedade, sim. Vamos chamar a atenção para a insegurança jurídica que nós estamos vivendo. Nós precisamos trabalhar esse princípio da confiança normatizado na Constituição Federal, para que nós tenhamos um mínimo de equilíbrio, de segurança jurídica em vigor. Nós precisamos evitar que matérias tão importantes como direito previdenciário, direito trabalhista, seja do dia para a noite alterado por meio de medida provisória. A medida provisória ela tem eficácia imediata, senhores. Nós dormimos e no dia seguinte nós já estamos sob a égide de novas legislações. Isso precisa parar, ok? Contamos com vocês, contamos com a União, como eu falei, volto a pedir, é muito importante, sim, nós estamos contra essa proposta de reforma, mas alguma coisa virá e nós precisamos trabalhar para que seja para melhor. Não podemos deixar que o governo faça continue fazendo esse genocídio e que extermine de vez esse importante sistema de seguridade, de segurança social no nosso país. Obrigada, agradeço a palavra. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que discute com você, cidadão, com você, servidor, cidadania e serviço público. E neste programa e no programa passado, discutimos e tentamos esclarecer para você os prejuízos da reforma da Previdência, da chamada nova Previdência, que na verdade o governo quer impor a você, cidadão, em seu prejuízo. Até o nosso próximo programa.